Amados irmãos e visitantes, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nós aqui hoje. Vamos orar. Senhor bondoso Deus e maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos nessa manhã aqui para adorar e glorificar o seu santo nome. Que nesse momento, Pai, eu não fale por mim, mas o Teu Espírito Santo me use como ferramenta do Senhor para trazer a mensagem aqui hoje, e que isso possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, ó Pai, sairmos daqui melhores do que nós entramos. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Filho Jesus, que deu a vida por nós naquela cruz, e é em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós acabamos de participar da ceia do Senhor, que é o momento em que nós trazemos na nossa memória, né? Nós relembramos o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por nós. Deu a sua própria vida, morreu, levando os nossos pecados. E esse momento, talvez seja o momento mais sublime do culto a Ele. Está certo que tudo que nós fazemos no culto a Deus é importante. Mas nós acabamos de ler essa passagem de Lucas capítulo 22, em que fala que Jesus, é uma passagem que acho que até quem não leu a Bíblia ainda, ou nunca leu esses versículos, sabe, quando Jesus chega para o Pai e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito a minha, mas a sua vontade. E muitas vezes, eu acho que muitas pessoas, e talvez até nós mesmos, alguma vez já pensou o seguinte, referente a esse pedido, vamos dizer assim, que Jesus fez a Deus, de afastar dele aquele cálice. Que Jesus nesse momento talvez tenha vacilado, pensado, né? Eu já ouvi esse tipo de comentário, né? E talvez eu e você já pensamos nisso. Imagine se Jesus tivesse voltado atrás nesse momento. Ainda bem que ele não voltou, né? Senão nós não estaríamos aqui, nós não teríamos a salvação que ele oferece. Mas enfim, irmãos, nós pensamos. Geralmente a gente pensa numa passagem bíblica e a gente tira algumas conclusões. Mas a palavra de Deus, ela é tão profunda que se nós formos analisar o que Deus fala, nós podemos tirar tantas lições, como nós vamos fazer agora com esses cinco versículos que nós lemos. Eu queria que você tivesse uma perspectiva diferente desses 5 versículos que nós lemos agora. E vamos ver o que Jesus fez. Jesus, que é o nosso professor, o nosso guia, o nosso exemplo, aquele que nós devemos seguir. A Bíblia fala, né, que nós devemos ser imitadores desse Jesus. Deus quer que nós sejamos imitadores desse Jesus. Então vamos ver que lições nós podemos tirar desses 5 versículos que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 22, do 39 até o 43. Queria que você pensasse um pouco comigo. Vamos começar então no versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Se a gente lesse isoladamente esse versículo e não conhecesse o contexto de tudo o que aconteceu nessa passagem, nós poderíamos pensar: Jesus foi lá para fazer uma caminhada, ou foi lá para contemplar, né, a beleza da natureza que Deus fez. No mês de julho eu tirei uns dias de férias e eu fui com a minha família para Monte Verde, e eu com o Gabriel subimos no monte, 1990 metros acima do nível do mar, e foi uma caminhada cansativa, e de lá nós podemos avistar aquelas maravilhas daquelas montanhas, um lugar bem alto, né?
gostoso, mas não foi isso que Jesus foi fazer nesse monte. Nós sabemos que Jesus foi lá para orar. Mas vamos analisar então um pouco dessa passagem aí. Como de costume, né, começa esse versículo. Como de costume Jesus subiu a esse monte. Como de costume Jesus subiu para orar, porque nós sabemos disso. E outros versículos mais para frente vai falar sobre isso também. E o que isso nos ensina? Esse primeiro ponto de Jesus como de costume. Que Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. E pelo menos do meu ponto de vista, irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar desse comecinho desse versículo é isso. Nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi um homem de oração. Um bom exemplo para nós hoje. Será que nós somos pessoas de oração? E, irmãos, eu não estou falando daquela oração mecânica, né? Assim que eu levanto, na hora que eu vou me alimentar e na hora que eu vou dormir. Isso é automático, né? Vamos falar que até os pagões fazem isso, né? As pessoas que não seguem a Cristo fazem isso. Mas será que nós realmente temos esse costume, esse hábito, né? Essa reverência de estarmos sempre orando? Mesmo naquelas horas que não é de costume, não é da nossa rotina, é algo importante. Jesus fazia isso com muita frequência. E a oração nós sabemos. Eu penso que oração e obediência são armas assim que nós temos, são ferramentas que nós temos, as mais especiais que nós temos para nós merecermos a salvação que Jesus Cristo oferece. Oração, obediência. Mas que mais? A gente vê também, depois de como de costume, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E a gente conhece alguns grupos religiosos que parece que eles pensam que a oração feita no monte é a oração mais forte, ou é a única oração válida, né? É claro, né, irmão, se nós formos para um monte, um lugar onde você está afastado de interferências, de ruídos, de pessoas, e você pode contemplar ali a beleza da maravilha que Deus fez, é claro que a nossa comunhão com Ele fica maior, é fato, né? Que nem eu falei para vocês quando eu fui viajar e eu e o Gabriel subimos naquela montanha. O intuito não foi subir lá para orar, mas é inevitável, quando você sobe ali e vê aquela maravilha, você quer agradecer a Deus por tudo aquilo, né? Então, é lógico que se você tiver uma montanha lá para você subir e orar, é mais gostoso, né? Mas qual é o seu Monte das Oliveiras? Aonde está o seu Monte das Oliveiras? A palavra pede, né, para que a gente tenha um lugar específico para a gente orar. E Jesus tinha. Jesus tinha um lugar específico para orar. E aonde que é o seu Monte das Oliveiras? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala para a gente sair vamos falar assim, vamos abrir lá, vai, antes de eu ficar pensando aqui na passagem e não lembrar todinha dela. Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha o que esse versículo fala aí. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Irmãos, a palavra de Deus nos orienta que nós temos que ter esse local. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, não importa. Na nossa casa é bom nós termos um espaço específico para nós
entrarmos em comunicação com Deus, um lugar onde a gente não vai ter também nenhum tipo de interferência. A Bíblia nos ensina a fazer isso, e Jesus fazia isso também. Um outro bom exemplo que nós podemos ver desse Jesus, aliás, Jesus só tinha bons exemplos para nos dar. Então nós temos um lugar específico para a gente orar, é importante também, irmãos. Pode ser no banheiro, tem um filme que fala do closet, acho que se você assistiu desse filme já, né? Onde aquela mulher separou o lugar no closet da casa dela, ela tirou tudo que ela tinha lá, que podia tirar a atenção dela, e era o lugar ali onde ela se deleitava no Senhor. Ela colocava tudo aquilo que ela tinha dentro dela nos pés do Senhor, chorava aos pés do Senhor. E nós temos que ter também esse contato íntimo com o nosso Pai. Jesus fazia isso. E a outra parte aí é que os seus discípulos o seguiram. Jesus tinha seguidores. Jesus tinha seguidores, e nós devemos ser esses seguidores de Jesus hoje. Será que nós seguimos esse Jesus 100% do tempo na nossa vida? Seguir a Cristo, irmãos, nessa manhã gostosa de comunhão, em que nós separamos a nossa mente, o nosso coração para louvar o Senhor, é fácil. Mas e no dia a dia? E diante das tentações? E diante das situações que nós vivemos, que nos pressionam, será que nós lembramos que nós temos que ser seguidores de Jesus? Então, um bom exemplo, Jesus tinha pessoas que o seguiam, e nós devemos ser também seguidores do nosso Deus. Não sei se você já ouviu uma frase que fala o seguinte, uma frase não, na verdade foi uma frase que um irmão trouxe aqui numa pregação há alguns anos e marcou bastante. E ele estava falando do nosso tempo de oração com Deus. E a frase era: tempo com Deus no monte traz poder de Deus quando nós estamos no vale. Olha que boa frase para nós guardarmos. Quando nós passamos tempos com Deus no monte, e aí necessariamente não precisa ser no monte lá em cima, né? Pode ser no Monte das Oliveiras que você tem na sua casa, naquele cantinho do quarto. E isso traz poder de Deus na nossa vida quando nós estamos passando pelo vale. Vale da sombra da morte, situações difíceis. Ok, vamos para o próximo versículo então, o 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Interessante esse versículo, irmãos. Imagine você passando por essa situação que Jesus estava, de morte iminente. Sofrimento certo. E lembrando, hein, irmãos, não era só sofrimento físico, não era só sofrimento psicológico. Eu tenho certeza, irmão, que qualquer um de nós que estamos aqui, por maior que seja o sofrimento que nós possamos passar nesse mundo, a nossa mente jamais vai conseguir mensurar o sofrimento que Jesus estava por passar na cruz. Porque além de todo o sofrimento que nós sabemos que ele sofreu dos homens, tinha o sofrimento espiritual. Ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados, e isso ia ter uma consequência de separar ele do Pai. A nossa mente não é capaz de mensurar o sofrimento que Jesus estava passando. Mas interessante, né? Mesmo diante desse sofrimento, Jesus fala lá para aqueles que estavam seguindo: orem para que vocês não caiam em tentação. Imagine se fosse eu e você, irmãos, que estivessem nessa situação de morte. O que nós faríamos por aqueles que estavam nos seguindo? Nós íamos pensar em quem? Em nós.
Nós íamos falar para aquelas pessoas que estavam nos seguindo: orem para que eu possa suportar essa tentação, orem para que eu não sofra tanto com isso, orem para que eu possa passar de alguma forma por isso. E claro, irmãos, nós precisamos da oração um do outro, é bíblico, mas olha como Jesus, Ele serve, irmãos. Jesus, naquele momento de sofrimento, Ele zela por aqueles que o seguem, e Ele obedece. Jesus, estando naquele momento, passando por aquela aflição, ia para a morte, Ele estava pensando nos seus discípulos, naqueles que o seguiam. Olha que exemplo de serviço, de pensar no próximo. Às vezes a gente não enxerga essas coisas, né, no texto, mas que Jesus é esse, hein, irmãos? Ok, vamos para frente. Outro ponto: Jesus sabe que em momentos de extrema agonia precisamos ser fortalecidos com intensidade. Quando nós estamos passando por momentos mais difíceis, irmãos, Jesus sabe que nós precisamos mais ainda, né, sermos fortalecidos, e Ele se preocupa com isso. Por isso que Ele fala: leve as suas angústias, traga as suas angústias para mim. Lições importantes que Jesus traz para nós nessas passagens. Versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. O que isso mostra, irmãos? Que lição podemos tirar desse versículo para nós hoje? Jesus se afastou daqueles que o seguiam e foi orar. A gente sabe que Jesus é Deus. Aqui não, na função que Ele estava aqui, não, né? Ele estava como filho, não como pai. É que nem eu e você, né? Eu hoje sou filho, sou pai, daqui uns dias eu vou ser avô também, na mesma pessoa. Jesus Cristo aqui estava como filho. E nesse momento, a gente vê que Jesus precisava desse momento íntimo com o Pai, né? E nós precisamos também ter esses momentos de intimidade com o nosso Pai. É bom, irmãos, nós estarmos em grupo orando. É bom nós colocarmos o nosso pedido no grupo de membros. É essencial nós estarmos aqui com o grupo de irmãos que se reúne aqui às 8 horas para orar. É necessário, irmão, que nós façamos isso. Mas o nosso tempo de intimidade, só o nosso com Deus, irmãos, é muito importante também. Por isso que Ele fala lá em Mateus 6, para a gente arrumar um cantinho no nosso quarto e fazer isso. Por isso que Jesus Cristo dá esse exemplo de nós termos o nosso Monte das Oliveiras. Que mais? Mostra aqui que mesmo Jesus sendo Deus, Ele tinha dependência do Pai. Dependia do próprio Pai. E nós, hein, irmãos? Somos totalmente dependentes desse Pai Celestial. Uma outra lição que nós aprendemos de Jesus, mesmo Ele fazendo milagres, como os discípulos e os apóstolos viram, Ele mostrava que tinha dependência total do seu Pai. E é uma lição para nós, irmãos, é um grande exemplo para mim e para você. Nós mostramos a dependência que nós temos de Deus, talvez quando nós estamos passando por esses momentos, né, em que Jesus estava passando aí quase que na morte. Mas quando está tudo bem, né, irmão, parece que a gente tem uma tendência de esquecer esse nosso Deus, que nós somos dependentes, e se nós estamos tão bem assim é porque Ele também nos proporcionou tudo isso.
Mas nós não podemos esquecer disso, irmão. Nós temos que ser totalmente dependentes do nosso Pai. E o versículo que é muito comentado, né? Que todo mundo conhece: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo podia ter voltado atrás, mas ele não fez. Nesse momento, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele confirmou a confiança que ele tinha naquele Pai. Jesus demonstra aí, e isso serve de exemplo para nós, que ele foi totalmente submisso ao Pai. E outra coisa interessante, que nesse versículo nós consideramos só o finalzinho dele, né? Quando nós vemos, quando Jesus fala: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas Jesus já começa o versículo, irmãos, deixando claro que Deus está no controle e ele seria totalmente submisso. Porque ele fala: se queres, é como se ele estivesse falando: seja feita a sua vontade já, antes mesmo do pedido. Interessante isso, né? Mesmo Jesus tendo todo o poder, foi totalmente submisso. Irmãos, olha, não é fácil. Imagine você passando por uma tribulação dessa. Imagine você passando por uma situação de perder o seu filho. Foi o que Deus estava fazendo ali, né? Abrindo mão do filho dele. Será que nós estamos prontos, irmãos, para pedir a vontade de Deus em nossa vida? Será que nós temos a fé suficiente para pedir a vontade de Deus em nossa vida, nesses momentos dolorosos, críticos, momentos que nós passamos os maiores sofrimentos, momentos de tragédia, momentos dolorosos, até incompreensíveis, né? Lembra da história de Jonas, quando Deus pede para Jonas ir lá para Nínive pregar? Jonas falou: ah, Senhor, não dá, não consigo, é demais para mim. Mesmo, irmão, quando nós passamos por esses momentos, nós temos que ter fé, que Deus está no controle, que por mais pesada que seja a decisão que nós temos que tomar, se essa for a vontade de Deus, nós temos que ter essa fé. E talvez seja fácil para mim falar isso aqui em cima, né? Talvez eu não esteja passando naquilo que você está passando, e falar é fácil, né? Mas nós temos aí o exemplo maior de Jesus, que estava passando para a pior tribulação da vida dele, mas ele não voltou atrás e deixou que a vontade de Deus fosse feita nessa situação. Exemplo para mim e para você, irmãos. Mesmo diante das aflições vindouras, Jesus aceitou a vontade de Deus. Será que nós estamos prontos para aceitar a vontade de Deus na nossa vida, seja qual for a resposta que Deus vai dar? Muitas vezes nós não entendemos por que isso acontece. Muitas vezes nós não queremos nem aceitar isso. Doloroso. Foi para Jesus e será para nós também. Aliás, Deus nos orienta, né, que nesse mundo nós sofreríamos aflições, mas Ele pede para a gente ter bom ânimo, né? E o último versículo: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Esse versículo aí, irmãos, é o resultado de nós confiarmos que a vontade de Deus é soberana. Olha, irmãos, eu tenho certeza que se eu e você realmente deixarmos, porque nós temos o livre-arbítrio, se nós
deixarmos Deus fazer a vontade dele em nossas vidas, seja pior possível a situação que nós estejamos passando, isso vai acontecer, irmãos. Ele vai mandar um anjo que vai nos consolar. Aliás, nós já temos o Consolador dentro de nós, né? O Espírito Santo Consolador. Irmãos, quando nós permitimos que a vontade de Deus prevaleça, nós somos consolados pelo seu Espírito Santo. Você pode ter certeza disso, irmãos. Eu não posso explicar isso, é pela fé. Eu não posso fazer você sentir isso, só sentindo. Mas eu posso ter certeza de que isso vai acontecer, por pior que seja a dor que você está passando. Lembra quando Deus deu uma ordem para Abraão? E aí o Isaac perguntou para ele: e aí, pai, onde que está o cordeiro? Imagine você nessa situação, irmãos. É fácil? Não é. Muitas decisões que nós temos que tomar na nossa vida são difíceis. E às vezes nós nem queremos. Mas quando nós deixamos que Deus faça a vontade dele e não a nossa, você pode ter certeza, irmão, que Deus vai ativar aquele consolador que existe dentro de nós, que nós recebemos o dia que nós passamos pela água do batismo. Que nem eu estou falando para você, eu não posso explicar para você ou para ninguém como é que isso acontece. Eu só confio porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E Deus promete que vai fazer isso para nós. Até mesmo para Jesus isso foi feito. E isso não seria diferente para mim e para você. Mas, para isso, tem que ter a condição de nós deixarmos Deus trabalhar. Eu espero, irmãos, que eu e você possamos refletir nesses exemplos de Jesus. Tem tantas coisas que nos afastam de Deus, tem tantas coisas que nos atrapalham no nosso dia a dia, que nem eu falei, é fácil nós sermos cristãos aqui dentro. Quantas coisas, quando nós sairmos daqui, vão tirar a nossa atenção de nós sermos aquilo que nós decidimos ser quando nós entramos na água do batismo. Mas nós temos que lembrar que nós não somos cristãos só no domingo de manhã, em todo momento. E Jesus está cheio de exemplos, irmãos, para nos dar. Eu trouxe aqui até o meu celular, que é uma coisa, irmãos, que eu penso que tem nos afastado muito de Deus. Nós precisamos fazer, vou até sair do raio da câmera aqui, mas é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, quando nós temos que ter esses momentos de intimidade com o nosso Deus, porque aquele aparelho tem nos afastado tanto de Cristo. É só você fazer uma avaliação na sua vida. Quanto tempo você passa na rede social, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e quanto tempo você passa em comunhão com o Senhor aqui, em comunhão com o Senhor no seu Monte das Oliveiras. Então nós precisamos, irmãos, pensar bem nisso, porque Deus quer isso de nós, e isso agrada ao Senhor. E Jesus Cristo é o exemplo maior que nós temos dessa intimidade que nós precisamos ter com o nosso Pai. Se próprio Filho teve toda essa comunhão, teve toda essa intimidade com Deus, imagine nós, que somos pecadores. Que Deus nos abençoe, irmãos, a termos Jesus como nosso guia, como nosso maior exemplo daquilo que Ele fez. Vamos orar. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, nós queremos nessa manhã agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra é rica em nos dar exemplos, ó Pai, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós
precisamos praticar em nossas vidas, assim como Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não somente colocou essas palavras nesse livro, Pai, mas Ele foi praticante disso. E nós também queremos ser praticantes desse Jesus, que não voltou atrás, que deu a sua própria vida para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna, se nós andarmos segundo a Tua vontade, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nos afastamos de Ti, Pai, com coisas tão fáceis no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai, a termos essa comunhão e essa proximidade do Senhor, e que nós realmente estejamos com o nosso coração prontos sempre a fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado mais uma vez, em nome do Seu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.